Alô galera, Vascaínares aqui, Marcelo falando. Só tem um vídeo mais cedo mencionando o Edmundo, etc e tal. Eu gostaria de fazer aqui tipo uma parte 2, né? Com outro foco, com outro entendimento, paralelo ao anterior, né? Edmundo apontou aí investimento de 1,2 bilhões ou 1,2 bilhão, como você quiser, no Vasco nos próximos 5 anos, né? Por que foi feito isso agora e não antes? Antes não tinha possibilidade de fazer isso, não tinha vontade de se fazer isso, não tinha gana de deixar o Vasco vivo, dono de si, forte, dos vascaínos? E por que agora então é possível apresentar esse 1,2 bilhões ou 1,2 bilhão durante 5 anos aí no Vasco? Precisava de SAF? Precisava vender por 700 milhões apenas, que o resto seria pagamento de tributos, né? Ataque de dívida, acabar com a dívida de 700 milhões, né? Mas fica essa reflexão aí, né? Haveria necessidade de o Vasco ter sido vendido se trabalhassem aí, se for verdade, esse 1,2 bilhões, como o Edmundo falou, ao longo de 5 anos, que dá 200 e poucos milhões anuais, que dá 20 milhões mensais, né? Olha só o que fizeram com o Vasco, né? E no vídeo anterior eu falei, os que foram a favor da venda vão cair em contradição, estão caindo em contradição, e eu não vi ninguém dizendo isso. Se hoje está aí 1,2 bilhões, 5 anos, por que não fizeram isso antes? Porque quiseram vender o Vasco. Comissão, intermediação, uma grana. E agora, com esse investimento aí, há necessidade de se continuar pensando em venda? Duas coisas. Lá atrás poderia ter sido feito isso e não ter sido vendido. Se é 1,2 bilhões hoje, por que lá atrás não se conseguiu isso? Né? Que o Vasco é forte pra caceta. E agora? Se 1,2 bilhões aí, ao longo de 5 anos, repito, 200 milhões anuais, 20 milhões mensais, com bom trabalho de enxugamento de folha, né? Com outros investimentos, com torcida junto, né? Sócio torcedor vindo junto, sem porra de Coutinho, Souza e Alex Teixeira. Por que vai se pensar em vender agora? Por que não solta uma coletiva aí, Pedrinho, dizendo, vem comigo, torcedor, como você falou aí, vou determinar o momento que o Vasco vai fazer obra, reforma em São Januário com o torcedor. Pergunta ao torcedor, porra. Liga pra ele. Isso aqui é uma brincadeira, né? Solta uma nota, marca uma reunião lá, né? Pra esse montão de repórter boçal, jornalista boçal, que não sabe o que perguntar, e fica falando de especulação. Vai lá, chama os caras, marca uma reunião, uma coletiva, né? Marca no Maracanã, vai ter 200 mil ali no Maracanã para escutar você falar, Pedrinho. Só aqui no Rio de Janeiro. Não havia necessidade de ter havido a venda lá atrás, se não houvessem sacanagens do Campelo, do Salgado, que deixou o Vasco cair, que manteve o Vasco na segunda divisão e depois tem que vender, né? E o povão aceitou isso aí. Até hoje tem inscrito meu aqui, no TikTok, no Kawaii, que falam isso, que defendem a 777, que o Vasco estava quebrado, que o Vasco está falido. Não havia necessidade alguma de se vender isso. E agora, se for verdade o que o Edmundo falou, e parece que ele pode ter seus problemas lá, mas acho que não faria uma sandice dessa. 1,2 bilhões. Você não sustenta um time, uma folha, um clube imenso como o Vasco, com 20 milhões mensais? A 1,2 bilhões, 200 anuais e 20 milhões mensais. E ao longo dos anos, ele vai crescer. Ao longo de 5 anos, com esse investimento, o 6º ano, o 7º, vai ser muito mais do que está agora. Com participações em campeonatos, com chegadas longe, com atingimento de metas de título. Vamos pensar em título, porra.
Só pensam em, não, vamos tentar aqui, ficar entre os 10 colocados e tal. Fortaleza tem uma folha de 8 milhões, Botafogo foi campeão com uma folha de 10 milhões, campeão do Brasileiro e da Libertadores. Ah, mas o Botafogo trouxe muita gente assim, blá blá blá, cria uma onda boa no Vasco, começa a disputar título, começa a ganhar título, qualquer jogador vai querer jogar no Vasco. Essa merda vai acabar. Disputando Libertadores, o jogador vai sopesar. Pô, vou jogar no Vasco ou vou jogar em outro time qualquer que vai disputar Libertadores do Brasil? Qual jogador que não vai querer jogar no Vasco? Um monstro desse, né? Então, repito aqui, né? Apuração rápida o Vasco, que não tem, né? Já tem um ano essa apuração aí. Responsabiliza lá o Salgado, porra. Por que ele não fez isso? Por que o Campelo não fez isso? Se agora é possível, não era antes. Responsabiliza Campelo, que teve as contas negadas, que até hoje não se fez nada. Responsabiliza o Salgado, que teve as contas negadas, não aceitas, né? Ou aceitas com restrições, essa babaquice aí, ninguém até hoje fez nada. Vê lá, culpa penal, responsabiliza penalmente Campelo, Salgado, se fizeram alguma sacanagem, Duque Estrada, Osório, né? Tem mais aí, né? Mas não querem fazer isso. Querem agora vender o Vasco, né? A gente já sabe por quê, né? Não vou ficar aqui repetindo. Então, esse vídeo aqui é a parte 2 daquele, no qual o Edmundo e muita gente era a favor da venda, que tinha que vender de qualquer maneira. Hoje, cai em contradição quando aponta aí a pujança do Vasco. Lá atrás falava, Vasco vai fechar, vai falir, vende. E agora aponta aí 1,2 bilhões de investimento ao arrepio do Pedrinho. Eu tenho certeza que essa informação não veio do Pedrinho para o Edmundo. Eles estão se falando. Edmundo está falando com o Felipe. Então você vê aí, né? Houve uma cisão dos 3, né? Dos 4, né? Júlio Brandt. Hoje Júlio Brandt briga com o Pedrinho, Júlio Brandt briga com o Felipe, né? Vasco sempre foi sustentável. É que eu falei aqui, né? Então, para fechar aqui o vídeo, né? Lá atrás não precisava ter sido vendido, porque havia a possibilidade de se fazer isso aí, ó, como foi feito agora. E o Vasco lá atrás estava menos ruim que está agora, né? O Vasco agora pertence a uma SAF que tem 30% de alguma coisa, e 70% está na mão, da 777, ou está em discussão judicial ou da arbitragem, né? Se gostou do meu conteúdo aqui, inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar, e o tempo vai punir todos vocês, malditos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.